você vai ver os sonhos que você sonhou. As promessas que o Senhor te fez vão se cumprir, e todos irão ver o que... Em primeiro lugar, saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, estamos felizes, mais um culto da família, né? E Deus, que já tem falado, né? O Espírito Santo, ele não deixa nos enganar, né? E a pastora deu umas coordenadas aqui, falou já qual é o procedente e aquilo que eu vou pregar essa noite. O Espírito Santo já confirmou já. Então, tenho certeza que Deus vai falar profundamente nos corações dessa noite. Você que está aí, né, veio participar do culto, né, preste atenção na mensagem, né, e deixa Deus falar, tocar no seu coração nessa noite, porque é uma palavra de ensinamento, a palavra de Deus que nós precisamos aprender nesses últimos dias que estamos vivendo, né. Desde já quero agradecer os pastores, né, pastor Cida, pastor Franco, né, pela sua oportunidade de estar trazendo a palavra nessa noite, né. Muito obrigado, né, e vamos deixar tudo segundo a vontade do Espírito Santo nessa noite. Louvado seja o Senhor. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9 a seguir. O título da leitura é A Visão de Jesus Glorificado. Mensagem à Igreja da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, e no dia do Senhor, eu vi detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: o que lê, o que vê, escreve, ou num livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarde, e Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio das 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, seu cabelo era branco como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés resplandecente como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Não pode se sentar. Quero dizer aos irmãos que é um texto dado por Deus, pelo Espírito Santo nesta noite, um texto bastante difícil de se pregar, mas por intermédio do Espírito Santo nós vamos estar aprendendo, né, a palavra do Senhor nesta noite. Quero dizer para os irmãos que esse apóstolo João, o João Apocalipse, né, ele era um apóstolo de Jesus Cristo, um discípulo de Senhor Jesus, né? E a palavra de Deus nos diz que ele era um homem amado do Senhor Jesus, e ele era um homem também
que tinha muito amor do Senhor Jesus. E ambos, o Senhor Jesus amava ele e ele amava o Senhor Jesus. Ele não saía, ele era aquele bem próximo ao Senhor Jesus, que aonde o Senhor Jesus sentava, ele sentava do lado. O Senhor Jesus podia estar evangelizando, ele estava ali do lado. O Senhor Jesus estava curando os enfermos, ele estava ali do lado. O Senhor Jesus precisava de alguém, ele era o primeiro que estava ali para ajudar o Senhor Jesus. Era um amor muito grande. E esse evangelista, esse apóstolo João, ele não amava só o Senhor Jesus, não. Ele amava também os outros apóstolos. Ele amava as pessoas que chegavam a ele. Quando era para ele pregar a palavra, para ele evangelizar, ele fazia isso com amor. Se nós for ler a carta do apóstolo João, você vai ter ali uma experiência, porque ali ele escreve filhinho, ou ele fala amados. Então era tudo com amor. A demonstração de amor muito grande da parte de São João, desse apóstolo João, e a palavra de Deus nos diz que aquilo causou admiração muito grande para os discípulos do Senhor, para os outros apóstolos, que eles ficavam ali olhando para o apóstolo São João e admirando, vendo como ele era próximo ao Senhor Jesus. E certa feita, o Senhor Jesus falava da sua morte, falava da sua ressurreição, falava do que ia suceder, aqui na terra, cumprimenta a palavra do Senhor, vindo através dos profetas, e ali o apóstolo Pedro tomou a palavra e falou ao Senhor Jesus, e deste, o que o Senhor fala? O Senhor Jesus disse para ele, se eu quero que ele fica, que tu tem com isso, segue-me, porque o Senhor Jesus deu um parecer ali, que aquele apóstolo iria ficar, ele não iria ser martirizado, eles achavam que ele não ia morrer, ele achava que Jesus não ia deixar que aquele apóstolo morresse, mas Jesus não disse isso. Jesus dava algumas palavras para coordenar ali, que ele ia ser testemunha, e não iria morrer martirizado, O Senhor Jesus não deu um esclarecimento para os discípulos como seria o final da vida do apóstolo João. E a palavra de Deus nos diz, e todo mundo que se aprofunda nesse texto, ele sabe que o apóstolo João não morreu martirizado, ele morreu de velhice, ele passou por luta, por dificuldade, ele foi perseguido pela igreja dos povos judeus, foi perseguido pelos romanos, mas ele foi até o fim, ele não foi martirizado, ele não morreu de morte martirizada, assim como os demais apóstolos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, que nós acabamos de ler aqui, que esse apóstolo João, por amor ao Evangelho, ele foi preso e foi levado, ali na ilha de Pátimo. E ali estava João, ali preso na ilha de Pátimo, sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que ali João, ele estava preso e não podia estar junto com os demais irmãos, não podia estar na sua igreja, ali juntamente com os demais, mas ali ele estava em comunhão com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus apareceu para ele em visão, e ali João pôde ver os céus. O Senhor Jesus revelava para o apóstolo João aquela visão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ali ele via as 7 estrelas, ele via os 7 castiçais de ouro, e ali ele ficou maravilhado em ver tudo aquilo naquela visão. Mas de repente ele foi surpreendido com uma voz, como voz de muitas águas, que falava por detrás dele, e quando ele virou para ver quem falava com ele, ele viu ali um homem,
de veste comprida, branca, veste branca e comprida, e ali estava aquele homem que falava com ele, né? E dizia: o que você vê, João? Escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que ali João, naquele momento que ele tinha aquela visão, que via aquela visão daquele homem que estava atrás dele, que era o Senhor Jesus, ali, naquele momento, aquela preocupação dele passou, aquela tristeza que ele estava sentindo foi embora, aqueles momentos de angústia deu lugar a uma alegria indizível e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que João, ele começou a viver ali um pedacinho do céu, mesmo estando passando ali por aquela privação, aqueles momentos difíceis, né? No meio daquele lugar de difícil acesso, naquele lugar que tinha as cobras venenosas, que tinha insetos venenosos, até mesmo presos, que foi preso pela corte romana, estava ali também, juntamente com ele. Mas ali ele estava vivendo um pedacinho do céu, depois que ele contemplou aquela visão. E a palavra do Senhor nos diz que aquela visão, ali ele contemplava aquele homem vestido de branco e dizia: o que você vê, escreve e manda às 7 igrejas da Ásia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza para você que Deus, Ele é poderoso. Deus tinha que mandar um recado para aquela igreja, aquelas igrejas que estavam na Ásia, né? E também que esse recado servisse para nossos dias, que estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que a primeira igreja da Ásia que João escreveu, mandou aquele livro, aquela carta, era a igreja de Efésio. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele começa a dizer, no versículo 1 do capítulo 2, né? Glória a Jesus. Eu sei a tua obra, e o teu trabalho, e a tua paciência, eu que não pode sofrer os mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela igreja, ele estava passando por um problema, por falsos testemunhos de certos irmãos, por apóstolo que não era apóstolo, era falsos apóstolos. E a palavra do Senhor diz aqui que aquela igreja põe à prova aqueles apóstolos, porque aquela igreja julgava aqueles apóstolos mentirosos, porque eles traziam um ensinamento que não era como o ensinamento de Jesus Cristo, não era como o ensinamento dos apóstolos. Eles estavam falsificando a palavra do Senhor. Então ali ele punhava a prova, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele louva aquela igreja, porque colocou à prova aqueles apóstolos que estavam trazendo um ensinamento falso para aquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mesmo Senhor Jesus que estava dando ali um louvor àquela igreja, ele também começou a cobrar daquela igreja alguma circunstância, porque aquela igreja era uma igreja fiel e verdadeira, né? Que fazia a vontade do Senhor, mas também começou a deixar o primeiro amor. E o primeiro amor em nosso coração não pode ser abandonado. Ele tem que estar sempre à tona, ele tem que vir e causar um efeito na igreja do Senhor Jesus. E aquela igreja começou a deixar de lado o primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor disse a ele: eu tenho contra ti que desprezasse o primeiro amor. Então, isso serve para nossos dias. Muitas das vezes nós pregamos a palavra do Senhor, levamos o evangelho do Senhor, e muitas das vezes
Nós achamos que o primeiro amor é amaciar o ego das pessoas. Não é bem isso, entendeu? O primeiro amor é trazer o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno que está na palavra do Senhor. Se for pedra, é pedra. Se for pau, é pau. A palavra de Deus diz: o evangelho do Senhor Jesus seja sim, sim e não, não. Porque se passar disso, é procedência maligna. Então, nós devemos levar a palavra do Senhor Jesus como ela é. Louvado seja o nome do Senhor. E as demais igrejas, né? A palavra do Senhor também, a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor leva, a igreja de Esmirna, ela já era uma igreja que pregava o Evangelho, que ensinava o Evangelho dentro, né, do padrão bíblico que tinha de ser pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era uma igreja perseguida, era uma igreja que sofria perseguição, porque naquela igreja havia uma coluna de judeus ali que tentava desviar a igreja, querer levar a igreja novamente ao judaísmo, a cometer aqueles atos, a fazer novamente da igreja ser escrava novamente à lei do Antigo Testamento. E ali havia uma luta, uns problemas ali com aquele povo, com aquela colônia daqueles judeus que estava juntamente ali na igreja congregando, mas queria distorcer o Evangelho de Jesus Cristo e implantar o judaísmo. E a palavra do Senhor nos diz que aquela igreja ela ia sofrer privação. E a palavra de Deus nos diz assim, o Senhor Jesus dizendo, vocês vão sofrer uma perseguição, né? Uma prova de 10 dias, né? Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra de Deus nos diz que no meio da igreja de Cristo tem homens de Deus, mas tem homens também que perseguem a obra de Deus. Está ali para ouvir a palavra de Deus, mas também é contra os ensinamentos da palavra de Deus. Muitas das vezes por inveja da obra do Senhor, muitas das vezes por inveja daquilo que o irmão faz, ele se levanta contra e tenta pregar preceito da palavra contra aqueles irmãos. E assim não era diferente naquela igreja de Esmirna, que tinha ali falsos irmãos também. Eles não eram assim irmãos verdadeiros que viviam, levavam a palavra de Deus com verdade, porque eles distorciam a verdade da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que essa igreja, ela sofreu, ela foi martirizada, essa igreja morreu, foi martirizada por causa dos falsos irmãos que tinha. O que os falsos irmãos fizeram? Entregaram aquela igreja, aquele povo ali, para servir de escárnio, para ser morto, por causa da traição deles, Sabendo que essa igreja padeceu, mas o Senhor Jesus deixou bem claro, ser fiel até a morte, e receberei a coroa da vida. Eu quero dizer aqui nessa igreja, para nossos pastores, nós, mesmo que sofremos dificuldade, perseguição, mas devemos ser fiel, pastores? Nós devemos ser fiel, porque o inimigo, ele se levanta, tanto ele se levanta perseguição de fora para dentro da igreja, como ele levanta a perseguição de dentro para levar para fora, entendeu? Ele tenta desviar a igreja de toda forma, e nós que somos servos de Deus temos que estar atentos esse rudimento. E essas igrejas, a igreja de Pérgamo já tinha um outro problema, que na cidade de Pérgamo tinha ali, foi a primeira igreja que foi construída uma igreja, ali, que favorecia, o Império Romano. E quando há uma igreja, há um grupo religioso que leva você a adorar o homem, como ele exigia adoração, o imperador romano exigia adoração daquela igreja, daquele local ali, daquela cidade, a igreja começou a ser comprometida
por aquela adoração, aquela falsa adoração, porque tinha alguém de fora que vinha para a igreja e queria trazer esse ensinamento, para que o povo da igreja adorasse o imperador romano. Então, a igreja também sofreu perseguição, mas havia pessoas fiéis ali também, porque o Senhor Jesus, Ele apontou pessoas fiéis ali, né? Mas, o que o Senhor Jesus dizia? Ser fiel, não dê ouvido aos ensinamentos lá de fora, permaneça no ensinamento dos apóstolos. É o que nós devemos fazer em nossos dias. Nós não podemos dar ouvido àqueles pregadores que muitas vezes vêm e trazem algum falso costume para dentro da nossa igreja. Muitas vezes quer implantar algo que contradiz o ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos é o ensinamento de Jesus Cristo para a nossa vida, em nossos dias. Então nós não devemos aceitar isso, né? Nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos até o dia da nossa morte, ou até o dia que o Senhor virá nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. A palavra do Senhor também nos diz da igreja que ali tolerava Jezabel, tolerava Jezabel, né? O que Jezabel fazia? Jezabel, ele pregava um culto, levava os homens, os jovens, por exemplo, a se prostituir, A igreja de Jezabel era uma igreja que pregava o culto de adoração aos deuses e que levava o povo a se prostituir para adorar aqueles deuses pagãos. E tinha também no meio dessa igreja também, que habitava ali no meio, da Ásia. E a palavra de Deus nos diz: eu tenho contra ti que tolera Jezabel. Muitas das vezes essas pessoas vêm até nós por intermédio de nós mesmos. Nós não conhecemos, nós trazemos um pregador famoso para pregar, nós não sabemos o procedimento daquele pregador, não sabemos a vida que aquele pregador vive lá fora, lá no lugar que ele mora, lá no lugar que ele vive. Então trazemos o pregador, e muitas das vezes chega aqui, ele dá algumas coordenadas que não está lícito dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós devemos tomar muito cuidado também, porque a igreja de Cristo é santa, e jamais nós podemos corromper com ensino que não é ensino verdadeiro, pregado por intermédio de Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que havia igreja também ali na Ásia que já tolerava, os ensinamentos, dos Nicolaítas, Os Nicolaítas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era uma seita que ensinava a doutrina contrária ao Evangelho, e estava dentro da igreja também. Ali pregavam, ensinavam, eles enganavam a igreja, traziam o Evangelho de Jesus Cristo, mas tinha os momentos que eles estavam coordenados dele para desviar as pessoas da verdade. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus é aquele que sonda os corações, aquele que conhece os procedimentos. Ele diz para João: eu conheço as suas obras, eu vejo as obras das igrejas que estão na Ásia, eu conheço. Então, disse para essa igreja, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho conhecido delas, mas eu tenho contra o anjo da igreja, tenho contra essa igreja que tolera esse tipo de pessoas, esse tipo de seita, esse tipo de grupo que está incluído dentro da igreja, porque eles fazem que a minha igreja venha desviar do Santo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também fala de uma doutrina chamada doutrina de Balaão, que era a doutrina, aquele Balaão, ele lançava
um prefeito, ele era um homem, né, que pregou, que vivia entre o povo de Israel, na época que Israel estava no deserto, e ali ele ensinava a Baraque a lançar, glória a Jesus, ele ensinava Baraque a lançar tropeço diante do povo de Israel, porque ele estava ali como amigo do povo de Israel, mas ele traía o povo de Israel. Ele levava as coordenadas para Baraque, para poder que Baraque viesse a ter vitória nas guerras contra Israel. Então o que ele fazia? Ele lançava um tropeço diante do povo de Israel. Ele sabia exatamente o que Deus falava para o povo de Israel, a lei do povo que Deus dava para o povo de Israel. Então, o que ele fazia? Ele contradizia as leis e dava ensinamento a Baraque, a trazer um ensinamento complexo ao povo de Israel. Ali, Baraque fazia as oferendas dele ao povo de Israel, e muitas das vezes Israel aceitava, comia da idolatria que Baraque trazia. Israel, né, se prostituía com as mulheres que Baraque mandava vir ter com o povo de Israel. Ali havia prostituição e havia também culto a Deus pagão. Por quê? Por causa de Balaão que estava ali. Balaão trazia as coordenadas e o povo de Israel, pelas suas fraquezas, pecava contra Deus por causa dos ensinamentos. E esse ensinamento, ele perdurou. Ele veio até a igreja da Ásia, e ali tinha essa doutrina de Balaão ali, pastor. Então, em nossos dias, o que nós devemos fazer? Estar atento a essas pessoas, esses pregadores, que trazem ensinamento de Baraque, ensinamento de Jezabel. Jezabel, o que nós vemos no nosso dia que é de Jezabel? Pessoas que vêm pregar a palavra e querem se aparecer assim, do púlpito, com usos, determinados usos, determinadas maquiagens, determinados usos que é contraditado, que não faz parte do povo de Deus, né? E nós devemos ter muito cuidado com pessoas que trazem esse tipo de coisa, que vem dar esses exemplos no meio de nós. Nós devemos estar firmes na rocha que é Cristo e não dar ouvido a esse procedimento, muitas das vezes, que é pregado em cima do altar, porque a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus é Evangelho Santo, e o Evangelho Santo é que salva, que liberta, que leva para o céu. Não adianta eu vir aqui pregar a palavra e passar a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o pregador vir aqui pregar aquele evangelho concentrismo que emacia o ego do homem, né? Que prega que Deus vai dar vitória, que prega que Deus vai fazer obras de maravilha, que prega que Deus vai curar, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo. Não, o Evangelho de Jesus Cristo, ele começa com arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Era isso que João pregava, era isso que Paulo pregava. Os apóstolos pregavam arrependimento e conversão. E hoje, em nossos dias, a maioria dos pregadores que nós chamamos para pregar, eles pregam, né, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai curar, profetiza sobre a sua vida, cura, libertação, casa própria, carro, dinheiro, vida financeira. Isso que é pregado no nosso dia. E a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho é evangelho de arrependimento, né? Sabendo que o Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja salva, liberta do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus fala de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja que mais recebeu o elogio do Senhor Jesus. Por quê?
ela foi considerada a igreja santa, a igreja verdadeira, a igreja que vivia o verdadeiro evangelho, a igreja que pregava o verdadeiro evangelho, a igreja que tinha muitos dons, a igreja que alcançava os necessitados, a igreja que tinha amor verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Esta foi a igreja que o Senhor Jesus considerou como uma igreja santa, a igreja imaculada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas a última igreja da igreja da Ásia, essa chamada igreja de Laodiceia. A palavra de Deus nos disse que essa igreja, o Senhor Jesus condenou essa igreja, falou dessa igreja, simplesmente pela sua mornidão. A mornidão era o único defeito dessa igreja, mas essa igreja tinha muitas coisas boas. Eu quero dizer a você que se você vivesse naqueles dias, que viveu o apóstolo João, você queria viver na cidade de Laodiceia, que era a cidade muito rica, uma cidade que nada faltava naquela cidade, porque era uma cidade rica na época, é uma cidade que tinha um turismo muito forte, uma cidade que trabalhava com tecelagem e com muitas coisas a mais, e ali a igreja de Cristo ali era a igreja rica, mas por essa igreja ser uma igreja rica, eles tinham tudo, não tinha falta de nada, O pastor da igreja falava assim: vamos fazer uma cesta básica, vamos levar aos pobres. A igreja simplesmente lançava as suas ofertas, lançava os seus dízimos, a sua ajuda. Ela tinha dinheiro, era a igreja rica, mas por causa de ser rica, ela tinha um egoísmo muito grande e era uma igreja soberba. E a palavra de Deus nos diz que quando nós ficamos soberbos, ali nós procedemos à própria queda. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus disse para aquela igreja, tu disse que rico sou e de nada tenho falta, mas digo para vós que tu és miserável, tu és uma igreja desgraçada, que não tem nada, que é pobre, nu, porque o Senhor Jesus não vê a riqueza assim como uma riqueza perante Ele. A riqueza humana perante o Senhor Jesus não é nada, O Senhor Jesus, a riqueza para Ele é estar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que era pobre, a igreja que se julgava pobre, o Senhor Jesus dizia: tu és rica. Tu julga ser pobre, mas tu és rica. Mas a igreja de Laodiceia, que julgava ser rica, o Senhor julgou ela como pobre, porque ela dizia que tinha tudo, mas a presença do Espírito Santo ela já não tinha mais. Ela entrou na multidão, porque quando a pessoa fica financeiramente bem, ele começa a esquecer de orar, ele esquece de buscar Deus, ele esquece de buscar a presença do Senhor, ele fica ali, Mas aquele que passa por privação, ele corre para os pés do Senhor Jesus, vai buscar o Senhor Jesus, vai orar, vai receber do Senhor Jesus poder no alto, porque quando você passa pelo deserto, é aí que o Senhor Jesus se manifesta na sua vida, porque é onde você se aproxima dEle, é aí que você se chega a Deus, porque você se sente necessitado, você sabe que sem Ele você não é nada, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos enxergar a Deus em toda necessidade que passamos, e muitas das vezes nós pensamos que o dinheiro é tudo, mas o dinheiro não é tudo.
tudo é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Sabemos que nós temos que aprender muito com o ensinamento do Apocalipse, com estas igrejas, né? Porque ali, estas igrejas, se nós entramos, aprofundamos o estudo dessas igrejas em nossos dias, nós vamos ver que essa igreja nem existe mais. Não tem mais essa igreja, né? O povo ali se corrompeu. Por quê? Porque deu ouvido aos ensinamentos que não eram os ensinamentos verdadeiros de Jesus Cristo. Deixou-se levar por aqueles falsos apóstolos, por aquele povo que estava ali no meio da igreja de Cristo, né? Mas não era de Cristo, eram falsos ensinadores. Então, nós em nossos dias, nós devemos olhar para nós mesmos, examinar o nosso coração e ter cuidado de não dar ouvido ao falso ensinamento que muitas vezes é pregado nas igrejas, porque muitas igrejas, até mesmo aqui no nosso Brasil, têm se corrompido, têm trazido para si os ensinamentos do judaísmo, né? Durante a escola bíblica dominical nós falamos um pouco sobre isso, né? Tem igreja que você vai ali tem chofar, ali tem a arca do concerto, né? Ali tem muitas coisas do judaísmo. Por que nós vamos trazer para nossos dias essas coisas que o Senhor Jesus já deixou, né? Já veio, cumpriu a lei, e isso ficou lá para trás? Nós não devemos trazer isso para o nosso dia, porque isso é coisa passada. Nós vivemos hoje o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho da graça. O que é o Evangelho da graça? É pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é crer no Evangelho de Jesus Cristo, né? É obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Não precisamos trazer a coisa do passado para o nosso dia. É permanecer no Evangelho dos Apóstolos, que é o Evangelho de Jesus Cristo para o nosso dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nós não devemos olhar para aquilo que o povo do judaísmo viveu, né? Se Jesus pregou o Evangelho de libertação, né? O Senhor Jesus é Ele que garante, né, a nossa salvação. É Ele que é o sumo sacerdote, que venceu, que subiu, adentrou o Santo Santo. E esse Santo Santo que ele adentrou não é aqui na terra, é lá no céu. E Ele hoje é para nós aquele que chega perante o Pai e leva perante o Pai as nossas ofensas e planteia a nossa causa perante Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos estar firmes nesse Evangelho que os apóstolos pregaram e jamais deveremos desviar do santo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus nos diz, né? Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno, né? O Senhor Jesus é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Então, se você está firme no conhecimento do Evangelho dos Apóstolos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, você não deve temer nada, né? Você serve o Senhor Jesus, aquele que tem a chave da morte e do inferno. Você é salvo por Ele, e você não sofrerá o dano da segunda morte, porque você está juntamente com aquele que é o sumo sacerdote, aquele que planteia a sua causa perante Deus. E para Ele, honra e glória ao nome dEle, porque Ele é o sumo sacerdote que venceu e vencerá para sempre, e Ele dará vitória diante de Deus. A igreja será para Ele como a sua noiva, né, resgatada, lavada e comprada
com o seu precioso sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que se nós permanecer no ensinamento de Jesus Cristo, nós vamos andar com Ele de branco, assim como Ele disse, para o anjo da igreja, aquele que vencer andará comigo de branco, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que nós devemos permanecer em Jesus Cristo, porque nós só escapamos da ira vindoura se nós permanecer com Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que o apóstolo São Pedro, certa feita, quando o povo abandonava o ensinamento de Jesus Cristo, que ele começaram a ir embora, o apóstolo Pedro disse: Senhor Jesus, é duro o ensinamento, Ele pensava que o Senhor Jesus ia mudar o ensinamento para segurar o povo. O Senhor Jesus olhou para Pedro e olhou para os demais apóstolos e disse para ele: você quer ir com eles também? Você quer ir com ele? Pode ir. O Senhor Jesus não vai mudar o ensinamento, Se você quer ser salvo, você vai ser salvo com o ensinamento de Jesus Cristo dos apóstolos. Não fique esperando que o ensinamento de Jesus Cristo é aquele ensinamento que vai amaciar seu ego. Não. O ensinamento é duro. O ensinamento de Jesus Cristo é duro. O ensinamento de João Batista também não foi fácil. E foi ele que deu as primeiras coordenadas para que o Senhor Jesus viesse e continuasse o caminho. Entendeu? Quem abriu o caminho para o Evangelho de Jesus Cristo foi João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos pregar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho deve ser pregado, Porque é o verdadeiro Evangelho que vai levar você ao céu. E o verdadeiro Evangelho é este: sede santo, porque eu sou santo. Porque se nós fugirmos da santidade, jamais nós poderemos ver o Senhor Jesus. Porque é o caminho da santidade que vai nos levar ao Pai, vai nos levar ao céu. Porque Deus, Ele é santo. O Senhor Jesus, Ele é santo. Ele ensinou a santidade. E para nós chegar à salvação, nós devemos passar por Ele. E se nós chegarmos a Ele e nós não tivermos nossas vestes santas e imaculadas, nós vamos se envergonhar perante Ele. Porque homem nenhum chega perante o Senhor Jesus, se estiver em pecado, porque nós não conseguimos olhar para Ele, Jamais o homem pecador vai conseguir olhar para o Senhor Jesus, porque ele vai correr do Senhor Jesus. O homem pecador, ele não consegue olhar nem para nós que somos pecadores aqui na terra. Você já viu um cara terrível no pecado, que você vai pregar para ele, o que ele faz? Ele não fica olhando de olho a olho para nós, ele fica desviando o nosso olhar. Por quê? A nossa santidade, que é pequenininha, ele não consegue ver a nossa santidade, porque aquilo reflete nele. Ele não consegue olhar em nós. Agora imagina olhando para o Senhor Jesus, Jamais ele vai conseguir olhar para o Senhor Jesus. Então, o que nós devemos fazer? Prosseguir essa caminhada que está proposta. A caminhada que o apóstolo Paulo disse: caminhais, firme, a caminhada que está proposta até o dia final, até que o Senhor Jesus o receba em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as palavras que o Espírito Santo me coloca nesta noite. E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas novas do Senhor Jesus. Amém. Colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Pai, receba a nossa adoração,
a nossa gratidão, Pai querido, Pai amado. Abençoa a semana que está iniciando, tira todo o embaraço, todo impedimento, dá livramento, Senhor, no decorrer da semana, dá providência, Senhor, para a tua filha, para o teu filho, Senhor, assina, Senhor, libera, Senhor, a vitória, carimba, registra, Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus. Nós entregamos esse culto nas tuas mãos, já te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, o poder, a glória e a glória a todo sempre. Amém. Coloque as suas mãos para segurar, para receber as bênçãos que usamos do Senhor. Ainda estamos pensando aqui nessa noite que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos juntos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que nos fortalece, E operando Deus, quem impedirá? mas graças a Deus que Ele nos deu a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Nada há de nos faltar. Eu creio, amém? Olha do lugar que cada um está, nós vamos. Que Deus vai A fazer paz do Senhor Jesus na tua Cristo, vida. glória a Deus. E quem te viu chorar vai ver você sorrir e de posse da vitória.